mas a fé é algo que tem a ver com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita. E tem algo de abstrato, né? Algo que não precisa de prova, talvez, é o que a gente traga dentro de nós. Para aprofundar um pouquinho mais essa discussão, eu vou recorrer aqui a Joana de Ângeles e Divaldo, né, para a gente poder elaborar um pouco mais esse conceito. Joana vai nos dizer, né, que a definição de fé é a seguinte: no sentido comum, a crença em algo constitui a fé. Normalmente inata, manifesta-se pelo seu caráter natural de aceitar as coisas e as realidades conforme se apresentam, sem mais amplas indagações. Então, Joana aqui já acrescenta um pouquinho mais a questão da fé inata, ou seja, a gente já nasce com aquela crença em algo maior, né? Vamos trazer um pouco mais dentro do conceito religioso, é algo maior que nós, que a gente não tem uma definição precisa do que seja, mas a gente sabe que está lá, né? E a gente olha assim a figurinha, né? Como a gente já traz aí das nossas bagagens de outras vidas, a questão do simbolismo da cruz, de joelhos e mãos postas, né? Já começa a dar uma conotação religiosa. E a gente vai explorar esse tema, né? E como essa nossa religião, como essa nossa relação com a fé, ela se desenvolveu ao longo da história humana, como é que ela evoluiu ao longo da história humana. Então, vamos continuar essa jornada juntos de reflexão. Então, é interessante, né? A gente está seguindo, lembra, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira reflexão que eu trago, né, é a própria ordem do capítulo, né? A escolha de Kardec, né, inspirado pelos espíritos, uma pleiade de espíritos superiores, sempre me chama a atenção a ordem, né? As passagens que Kardec escolhe e a ordem que ele as trabalha. Então, é interessante, nesse capítulo, ele começa com uma passagem que está em Mateus 17, né, que vai tratar de uma parábola. Então, vamos ler a parábola junto aqui. Diz a parábola: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos os pés, disse: Senhor, tenha piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Traze-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus. Em particular, lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? E lhe responde Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporte-se dali para aqui, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. É bonita a passagem, é uma parábola, a gente tem que aqui entender que tem um simbolismo. Então, antes da gente entrar na questão mais espiritual, vamos tentar entender a passagem, né? Jesus, ao longo do Novo Testamento, a gente tem várias passagens onde Jesus curou várias pessoas, né? A mulher hemorroidiça, paralíticos, expulsou demônios, epiléticos, enfim, ele fez uma série de milagres e coisas que as pessoas na época não entendiam. E era interessante, né? Quando a gente revê essas passagens, que se a gente refletir e focar no que Jesus dizia para as pessoas que eram curadas, né? Vou só trazer um exemplo aqui, a questão da mulher que sangrava, eu não lembro, acho que está em Mateus 9, e ela tinha problema de sangramento contínuo, ela sangrava muito, e ela decide ir até Jesus. Jesus está saindo de uma localidade, estava, acho que, almoçando com os discípulos, e ele estava indo em direção à filha de Jairo, né, que era um sacerdote da época,
porque Jairo pediu socorro, a filha estava numa situação de saúde complicada, próximo a desencarnar. Então Jesus estava em deslocamento e passou por uma multidão na rua. E nessa multidão, alguém toca em Jesus e ele para. Quem me tocou? Eu gosto de pensar assim na analogia, né? Eu sou carioca, vocês podem ver pelo meu sotaque. Então, me pensa aquela coisa de bloquinho de carnaval, aquela multidão, um monte de gente na rua, né? Você está tocando e está sendo tocado o tempo todo. Mas o mestre, né, ele está passando pela multidão, olha a percepção do mestre, né, que alguém o tocou. E ele pergunta para Pedro, quem me tocou? Os apóstolos ficam meio, quem te tocou? Um monte de gente tocou, como assim, né? A mulher hemorragista, ela, num esforço enorme, nessa simbologia, ela consegue achar o caminho pelo público e consegue tocar na manta de Jesus. Diz que uma energia enorme sai do mestre e ela, né, se sente beneficiada. Jesus vira para ela, quem me tocou? E ela fala, ele fala assim, vai minha filha, que a sua fé te curou. A sua fé te curou. E ele repete essa passagem em vários outros casos de milagre. Que a sua fé te curou. Se você acredita, a sua fé te curará. Vai, não peques mais, etc. Então, essa questão de acreditar, né? E Jesus usava muito isso. Aqui na simbologia, quando ele fala que por causa da vossa incredulidade, a gente viu pela definição que incredulidade aqui remete à falta de fé. Se eles tivessem uma fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, que na simbologia hebraica era uma simbologia, né, para coisas muito pequenas, então Jesus falou, se você tivesse um mínimo de fé, você conseguiria fazer o que eu faço. Né? E aí ele explora aqui na simbologia que é a questão da montanha. Se você tivesse um mínimo de fé, você falaria para esse monte, move daqui para ali, e ele obedeceria. Então, eu queria explorar essa questão do poder da fé. Né? Será que Jesus estava realmente se referindo à questão material, plástica, né, de transportar uma massa enorme de matéria de um lugar para o outro? Vamos refletir. Então, diz Kardec no item 2 do capítulo, né, que essas montanhas de fé a que se refere o mestre são as dificuldades, as resistências, né, a nossa má vontade, os preconceitos. Então, todos esses nossos vícios que trazemos ainda enquanto espíritos em evolução, né, que barram o caminho de quem trabalha no progresso moral e na da humanidade. Então, se a gente tiver fé, né, se a gente acreditar em algo maior que nós e acreditar que a gente pode fazer as coisas, então essas coisas podem se tornar realidade. Então, tem dois aspectos de fé que são interessantes. Tem a fé em você mesmo, enquanto filho de Deus, acreditar que você pode, né? Que às vezes o que nos falta é vontade. Então, esse é um aspecto interessante. E outro é saber que está tudo bem, Deus está no comando, né? E tudo tem uma razão de ser. Saber que tem algo maior e que não importa que aflição tenhamos, está tudo bem, essa aflição é para o nosso bem, ainda que não possamos a entender. São dois aspectos da fé. Então, seguindo no capítulo, ainda falando, né, da questão do poder da fé, tá aqui é uma figurinha que remete a essa passagem do Evangelho, onde Jesus está curando o endemoniado. Então, Kardec vai discorrer sobre a passagem, do ponto de vista do Espiritismo. Ele diz que o poder da fé se demonstra de modo direto, especial, na ação magnética, por seu intermédio. O homem atua sobre o fluido, agente universal, modificando-lhe qualidades e lhe dá uma impulsão, assim, como posso dizer, irresistível. Ele está pegando o aspecto, né, material. E a gente sabe, a gente aprende na doutrina espírita, que o nosso pensamento ele tem forma. A gente chama de não, formas pensamento. Se a gente está vibrando de uma determinada forma, aquilo acaba tomando, né, aquilo acaba tomando forma
né? E diz André Luiz que tem cheiro, né? Essas formas de pensamento têm cheiro, têm cor, e elas são percebidas pela espiritualidade. É o que a gente chama de cocriação em plano menor. Todos nós temos poder criativo, né? Dentro das nossas possibilidades. Então Jesus está dizendo nisso, né? Do pensamento de acreditar. Se você realmente acreditar, impor a sua vontade, né? Você vai conseguir ser bem-sucedido. E ele continua, né, na passagem. Daí discorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junto à ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios, verdadeiros milagres, mas que não passam de efeito de uma lei natural. À medida que a gente vai evoluindo, né, espiritualmente, a gente vai tendo maiores possibilidades. Então, vamos usar o mestre como referência. O mestre, a gente sabe, é um espírito puro, é um espírito crístico, já não precisa mais reencarnar, de alta potencialidade. Então, a potência criadora do espírito dessa natureza, ela é muito maior que a nossa. A gente sabe pelo livro A Caminho da Luz que Jesus foi um dos espíritos que ajudou na formação do planeta Terra. Então, nesse sentido, ele transportou uma massa, ele junto a uma play de espíritos, né, superiores, transportaram uma massa, né, do Sol, e essa massa foi usada para a criação do planeta Terra. Porque ele já está num nível da escala espiritual, onde a força do pensamento dele, né, e o entendimento dele desse fluido universal, não importa o que seja, não é importante aqui, mas ele já tem um entendimento que ele consegue, né, através só do pensamento e da vontade, operar o que naquela época, né, se acreditavam ser verdadeiros milagres. Então, a gente não tinha essa capacidade de entender. Ainda hoje a gente não tem essa capacidade de entender como funciona, mas a gente tem como ter uma abordagem mais, digamos assim, racional. E se a gente acreditar que existe um fluido, que esse fluido está em todos os lugares e que o espírito, pela forma do pensamento, pode moldar esses fluidos, então é aceitável entender essas passagens, né? Então é por isso que ele diz, tal motivo que Jesus disse aos seus apóstolos, se não corastes, foi porque não tivesses fé. Eles ainda não tinham essa capacidade de impor a vontade a espíritos inferiores, no caso aqui o endemoniado. Esse rapaz, obviamente, estava num processo obsessivo, estava sendo obsediado por um irmão infeliz, e os apóstolos não tinham ali autoridade moral de impor a sua vontade. Jesus, né, como Espírito Cristo, ele expulsa, né, na verdade, esse é outro irmão, o obsessor, ele tira a obsessão e o rapaz recupera, né, a saúde física. Então, aqui, só para a título de aprofundamento, quem quiser fazer uma referência, no livro A Gênese, que faz parte da codificação, na parte segunda, você tem uma leitura kardeciana, espírita, sobre os milagres do Evangelho. Eu recomendo a leitura. Esse caberia outro estudo, mas fica aqui a dica. Hashtag fica a dica. Olhar lá, Gênesis, parte 2, capítulo 15. Ele vai falar de fluido e vai falar dos milagres de Jesus. Mas isso é uma outra palestra. Vamos seguir aqui no nosso estudo. Quando a gente fala coisa da fé, que nos relaciona com algo maior, isso nos remete, obviamente, à fé religiosa. Então, eu gostaria de voltar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 4. Né? Lembra que Joana nos falou que é algo inato em nós, acreditar em algo maior. Então, na questão 4, Kardec pergunta para os espíritos superiores: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Pergunta válida. E a resposta é num axioma, que aplicais às vossas ciências. O axioma é o seguinte: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão hoje responderá. Aqui só uma dica para a gente relembrar o que é um axioma. Axioma é uma evidência cuja comprovação é dispensável por ser óbvio. É um princípio evidente em si mesmo. Então, basta olhar a natureza. A gente vê a perfeição, o equilíbrio na natureza, a gente vê lógica na natureza, né?
Então, olha, se tem lógica, se tem ordem na natureza, é porque isso é uma consequência. Então, quem criou, né, tem essa lógica. E a gente vai ver na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, só para relembrar, Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é Deus. Para mim, é uma das perguntas mais inteligentes do codificador. Porque ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é. E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nos mostra que se essa obra de Deus tem, né, todo essa ordem, esse equilíbrio, olhar a natureza, isso remonta que quem seja, o que seja que criou isso, né, tem que ser inteligente. Então, para crer em Deus, complementa Kardec, basta se olhar o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem sua causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. E o Edu estava me lembrando ontem à noite, né, falou, comentando, a gente sempre revisa o material em grupo, então isso aqui é o produto de um esforço de time. O Edu está falando, interessante que a fé em si já é muito consoladora. Eu imagino o quão difícil deve ser para um ateu ter esperança de um futuro. Imagina, porque a gente concebe a ideia que tem algo maior que nós, Deus, e está tudo sob controle. Olha o alívio que isso nos traz, né? Entregar a Deus, né? Passando provas, aflições na vida, momentos difíceis, a gente entrega a Deus, isso traz conforto, saber que tem algo maior. A gente vai ver, e Deus pode nos ajudar de várias formas diferentes. Imagina o quão difícil é para aquele que não acredita. Deve ser muito difícil. Então, a gente evoluindo nesse conceito da fé, no item 3, a gente é apresentado a condição da fé inabalável. Eu vou ler um texto aqui e a gente vai tentar elaborar o que seria isso. Diz lá o texto, literalmente: a fé necessita de uma base, que é a inteligência. Então, a gente tem uma base que é a inteligência, daquilo que se deve acreditar, daquilo que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é deste século, tanto assim que produz hoje o maior número de incrédulos, porque a ele pretende impor-se, exigindo a abdicação de mais preciosa prerrogativa do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. São os dogmas que a gente traz na história humana, né? Tem que acreditar porque vai acreditar. Então, vamos desenhar. Eu gosto de desenhar. Está dizendo o texto que a gente tem que ter uma base que é inteligência e razão. Então, eu vou buscar elementos dentro da doutrina espírita, que a gente aprende que tem um aspecto triplo, onde a base dessa doutrina que abraçamos é a ciência que estuda os fenômenos espíritas e tenta, através dos efeitos, entender a causa. Ela é uma filosofia, porque nos ajuda a entender da onde viemos e para onde vamos e por que estamos aqui. Fomos criados simples e ignorantes para evoluir, nosso destino é perfeição e reencarnamos para progredir. Então, essa é a nossa marcha, né, ascensional. Só que tem um aspecto de religião, mas como é que essa base vai nos relacionar com Deus, né? Então ele diz que é o conceito da fé raciocinada, é algo que sublima. A inteligência nos dá uma base, a gente sabe pela codificação que o progresso inteligente ele vai à frente do progresso moral. Então, a gente vê muitos irmãos inteligentes ainda recalcitrantes no crime, né? A gente tem a história dos exilados de Capela, que mostravam isso, espíritos altamente inteligentes que falharam moralmente e tiveram que recomeçar. Então, faltava essa ponte. A gente tem essa base segura que é a razão, que nos conecta com algo maior, aqui no simbolismo, numa vertical, nos conectando com algo maior, que seria a providência divina, seria Deus. E a gente tem, né, um dos pontos auge da doutrina que nos fala que a fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Isso traz com força. A gente sempre tem que passar hoje a acreditar porque a gente entende
acreditar em Deus, porque a gente compreende que tem algo maior, que tem uma ordem nas coisas, que toda aflição é temporária, que todo o mal é um remédio para o nosso próprio crescimento moral. E que o destino, ele é um só. Rumamos todos à perfeição. Uns chegam primeiro, outros chegam mais tarde, mas é inegociável, é um determinismo divino, como o Léo levantou outro dia no ERG. Ele não temos opção, temos que evoluir. Então, no item 8 do capítulo, Kardec escolhe outra parábola, né, para nos trazer a questão da figueira que secou. Então vamos ler e vamos discutir juntos. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, ele e o mestre. E vendo longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto que não era tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera o mestre, disse: olha, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Desculpa aí. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, visto que com efeito acontece. Então vamos agora aproveitar o conceito que acabamos de explorar. Vamos usar aqui a nossa fé raciocinada. Será que o mestre, como espírito puro, amaldiçoaria alguém ou alguma coisa? Desconfio que não. Obviamente, ele está usando essa passagem para ensinar. Jesus tinha um dom, né, do ensinamento e sempre usava elementos da época e da natureza ali, da cultura comum, para trazer uma lição. Diz a passagem que não era a época de figos. Então Jesus sabia que não era época de figos. Ele não ia achar frutos numa figueira fora de temporada. Mas ele usou como exemplo, ele quer mostrar. Mas o que quis dizer o mestre, né, com essa questão? Então vamos explorar juntos. A figueira que secou aqui, obviamente, é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. São aqueles que usam as aparências, como os fariseus da época remota, fazem para todos ver, é to show, mas não fazem de coração, né? Muitos deles dominam a letra, conhecem a codificação, citam as questões de cabeça, dão palestras, fazem estudos, parecem sólidos, mas será que dão realmente frutos? Será que aqueles irmãos estão realmente trabalhando na série do mestre, sendo eles o próprio exemplo? Fica a reflexão. Em aparência, são árvores cobertas de folha, mas sem frutos. Na aparência, são lindas árvores, mas que não produzem frutos. Simbolizam aqueles que, tendo os meios de serem úteis, não são. E a gente sabe que mais será cobrado daqueles que mais receberam. Então, estamos aqui adquirindo, quem, obviamente, vai por esse caminho, estamos adquirindo dívidas que terão que ser saldadas em algum ponto. O que mais das vezes falta a esses irmãos é a verdadeira fé, é a fé produtiva, é a fé que abala as fibras do coração, é a fé que numa palavra que transporta as montanhas. Se eu não me engano, na sexta-feira, a nossa casa irmã, o Kardec Spirit Society of Texas, fez uma live com o Arthur Valadares, trabalhador espírita, é uma didática muito boa. E ele trouxe uma questão do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, e falava na questão do trabalho. E ele discorreu sobre o assunto de uma forma que eu achei muito didática. Ele falou, não basta só o trabalho, porque os irmãos que estão recalcitrantes no crime nunca param de trabalhar. Então não é da questão da quantidade do trabalho, é a questão da qualidade do trabalho. Né? Então ele fez uma colocação que não vai ser exatamente igual ele falou, por favor, mas para vocês entenderem o contexto. Ele falou do trabalho serviço e do trabalhação. Trabalhar por trabalhar, trabalhação é volume, não significa que a gente está produzindo frutos. Talvez esse trabalhação são folhas. Parecem bonitos, né? Olhados de fora, mas que realmente não estão dando frutos. E tem um trabalho serviço, aquele trabalho realmente
de se melhorar e ajudar o próximo. É esse trabalho, é essa fé que está se relacionando aqui o mestre na passagem. A fé que produz, a fé de ação, não uma fé para se mostrar. É interessante que Kardec, de novo a reflexão, ele usa os médiuns como exemplo nessa passagem. Diz assim: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que Deus lhe concedido, Deus lhe retirará o dom que se tornou inútil neles. Quais figueiras, sério? Que bom, não sou médio, não vejo, não ouço, não escuto, não faço nada. Essa aí não é para mim. Será? Vamos revisitar aqui o conceito do livro dos médiuns, questão 159. Diz Kardec, de forma bem resumida aqui: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Por isso, raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimento. Existem, mas são raríssimas. Então, vamos considerar a maioria. A maioria de nós tem, de alguma forma, algum nível de mediunidade. E está dizendo aqui, exatamente nessa passagem do Evangelho, que esse dom, esse talento, ele nos é concebido para que possamos nos melhorar e ajudarmos ao próximo. E é interessante a gente olhar na obra subsidiária, para quem já leu o Espírito André Luiz, na obra Os Mensageiros, a gente tem nos capítulos iniciais uma prova, né, de quanto essa missão dos médiuns ela é importante para nós. Vamos refletir: sem os médiuns não haveria como o advento do Consolador prometido nos alcançar, porque toda a influência positiva da espiritualidade amiga, ela vem através desses indivíduos. É bonita nessa passagem que André Luiz, né? Não André Luiz, acho que é Clarencio. Se não for Clarencio, vocês me perdoem. O construtor espiritual, ele apresenta André Luiz ao Ministério de Comunicações. E ele vai lá achando comunicação, carta, né, mensagens. Ele tinha acabado de escrever o Nosso Lar, no livro anterior, lembra? Na sequência, esse é o segundo livro da série. Ele vai lá numa oração. E ele é apresentado, falou: André, os médios são verdadeiras cartas de Deus. São verdadeiras cartas de Deus. Por isso que o livro se chama de Mensageiros. E o quão importante, enquanto todos nós temos alguma coisa de mediunidade, traz essa reflexão que, para não sermos figueiras secas, para usarmos esses talentos, seja por inspiração, quando a gente faz uma prece, uma oração, e nos conectarmos com Deus e com algo maior, né? Tentar se melhorar, fazer essa conexão, aceitar essa ajuda da espiritualidade, colocar esses talentos à disposição do nosso próximo mais próximo, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, para aqueles que têm oportunidade de trabalhar em centros espíritas, trazer, né, esse dom, esse talento que foi dado por Deus para ajudar o próximo. E ele diz que muitos desses que falharam e não fizeram bom uso desse talento, diversos exemplos, acabam perdendo esse dom, acabam perdendo essa oportunidade. Então, quando a gente fala de mediunidade, eu queria desmistificar o assunto, porque mesmo dentro do movimento espírita, às vezes ainda é encarado como tabu. Vamos encarar. A gente sabe, pelo livro dos médiuns, que a mediunidade ela é uma propriedade biológica. A gente nasce com ela. E ela tem que ser trabalhada. Então, se você tem essa mediunidade e ela, de alguma forma, ela não for trabalhada, ela pode trazer algumas consequências de desequilíbrio. Tudo bem, procure ajuda, faça um atendimento fraterno, converse com os nossos amigos de atendimento fraterno, eles vão estar ali à disposição para esclarecer. Está tudo bem. E aí, trabalhar. Né? Muitos de nós, a grande maioria, não vê, não ouve, mas a grande maioria de nós sente essa influência dos espíritos, como está lá na questão 459, que os espíritos dizem que os espíritos influenciam, sim, no nosso dia a dia, mais do que imaginamos, de forma que são eles que nos conduzem.
Então, todos nós sofremos a influência dos espíritos, dependendo da faixa de frequência que operamos. Se a gente estiver disposto, de coração aberto e disposto, vibrando numa faixa positiva, vamos atrair bons espíritos. E esses vão nos ajudar a nos melhorarmos e ajudarmos o próximo que precisa. Então, na parte aqui, estamos caminhando para o final do capítulo, e o Evangelho, ele sempre tem essa estrutura que eu sempre gosto muito de citar, que no final ele tem uma seção que fala Instrução dos Espíritos. São verdadeiras mensagens, são pérolas, né, de luz que nos são trazidas. E nesse capítulo especificamente, tem o item 11 e o item 12. Eu queria aqui trazer o item 11 para reflexão, chama a fé a mãe da esperança, da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, lembra? Tem que ser ação de serviço. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, a algo maior. Cumpre-lhe velar atentamente para o desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários, que são consequência da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Não tivestes fé que esperares? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento, portanto, o vosso amor? E ela é assinada por José, um espírito protetor. Não importa José, mas é um espírito protetor. No item seguinte, que eu não vou mostrar, é o item 12, ele trata da fé humana e divina. E ele é assinado por um espírito protetor. Vamos refletir. A gente está falando de fé. A fé de trabalho, a fé em algo maior, a fé na espiritualidade. E Kardec escolhe duas mensagens de dois espíritos protetores, praticamente anônimos para nós. Por que será? Vamos refletir. Mas para a gente refletir, a gente tem que voltar lá no Livro dos Espíritos e ver a definição. Kardec, na questão 491, vai perguntar, né, à espiritualidade amiga: qual a missão do espírito protetor? A resposta: a de um pai com relação a seus filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas suas provas da vida. Olha que bonito. Muitas vezes a gente já discutiu aqui que a gente orar, pedir e obterei, e nos ligar com algo maior, usando ali a nossa base da razão. E aí nessa questão a gente tem aqui, né, o insight, a dica de que Deus sempre manda alguém para nos ajudar. Mais do que isso, todos nós temos um anjo da guarda, todos nós temos um espírito protetor, que a gente sabe que é de ordem superior a nossa. Então, são espíritos bons que estão ali prontos para nos responder, seja numa prece, seja numa situação difícil, numa aflição. Ele, em nome de Deus, ele vem nos trazer consolo, ele vem nos trazer orientação. Se tivermos a fé, se tivermos sintonizados com esses amigos da espiritualidade, através do sono, através de uma inspiração, através de um amigo que te liga do nada, como se adivinhasse que você estava com um problema. E aí a resposta vai vir. Então tenhamos fé, né? Ouçamos os nossos espíritos protetores. E aqui uma última mensagem tirada aqui de Emmanuel, né? Que diz: irmão, tenha fé e perseverança que Deus te auxiliará e protegerá. Sintonize as forças positivas através da oração e do trabalho no bem. Procure se melhorar a cada dia. E então encontrarás a paz e a harmonia necessárias ao teu bem-estar moral. Com fé, paciência e coragem, encontrarás o caminho da luz e da serenidade. Nossa, acho que fez um bom resumo, né? Eu não vou comentar, porque quem sou eu para comentar a passagem de Emmanuel? Acho que ela já diz tudo. Temos fé em Deus, vamos estar sintonizados com a espiritualidade amiga, com nossos anjos da guarda, com o nosso espírito protetor, e eles nos ajudarão. Não importa qual seja a aflição, eles nos ajudarão. Edu,
A gente ainda tem aí mais ou menos 10 minutos. Como é que está o nosso chat aí? Kuga, nosso chat está tranquilo. Alguns comentários aí reforçando, né? Só vou repassar e aí deixo para você voltar ao tema onde você quiser, né? Foi lembrado, por exemplo, a passagem do Emmanuel há 2000 anos, né? Da fé de Lívia, né? Que curou a filha. Não sei se você quer aproveitar e fazer uma repassada desse episódio. Não, muito, muito bom, muito bom. Vamos voltar aqui. No livro Há 2000 anos, nós somos apresentados a uma das primeiras reencarnações do Espírito Emmanuel, quando ele era um senador chamado Públio Lentulus, e muito vaidoso, muito orgulhoso. Ele era casado com Lívia e tinha filha chamada Flávia. E Flávia, tinha saúde muito precária. E naquela época se acreditava que indo lá para as bandas de Jerusalém, o clima seria favorável. Então ele vai, como preposto de Roma, vai morar em Jerusalém. Na época do Cristo, ele foi contemporâneo do Mestre. E Lívia, por contato com uma de suas escravas, eu não vou lembrar o nome aqui, quem puder nos ajudar, ela acaba trazendo Lívia, né, para Ana, os encontros. Ana. Oi? Ana. Ana. Então, Ana traz Lívia, né, para as reuniões, né, reuniões ali do cristianismo, digamos assim, dos seguidores de Cristo, que eram clandestinas na época. E Lívia, num momento de pura fé, ela pede para Públio Lentulus procurar esse mestre, esse tal de Jesus Cristo, que ele poderia ajudar. Ele não estava convencido, né? Mas amava a esposa, Lívia, e ele promete, tá bom, vou pensar. Diz o livro que ele entra em sonolência, então ele vai em desdobramento, e na verdade quem vem a ele é Jesus, ele não vai a Jesus. Eu lembrei agora, a passagem ele dorme e Jesus já vem ele, e quase pergunta para ele, senador, por que me procuras? E tem a discussão, né, entre os dois. E Jesus fala para ele uma passagem que é muito bonita, ele fala assim, está em ti, né? Ele fala assim, não falo com o senador orgulhoso. Ele não está falando ali, você nessa vida, não falo para o senador orgulhoso, mas para o espírito, né, que é eterno. Segue-me agora ou daqui a 1000 anos. Jesus vai até ele e via no senador orgulhoso um projeto de Emmanuel, há 2000 anos. Jesus já via o Emmanuel, ainda que o espírito não tivesse maduro ainda naquela época. Então, ele acorda, ele acaba não procurando Jesus, enfim. Mas você vê como isso ficou na memória, né, desse espírito, Emmanuel, e ele revisita isso nas suas obras, e hoje a gente tem a graça de ter um espírito Emmanuel. A gente tem que agradecer a Lívia, esse espírito feminino, sua companheira naquela reencarnação, que trouxe Emmanuel, né, para o encontro do mestre. Ele desencarna, lá quando teve o problema do... Oh, meu Deus, minha memória está ótima agora. De Pompeia, ele desencarna quando o vulcão acaba dizimando a cidade, ele já tinha Vesúvio, para né? lá, Vesúvio. desencarna. 50 anos depois, volta reencarnado como um escravo na história, para aprender a questão da humildade, que o problema dele naquela época era o orgulho. Volta escravo e convive com os espíritos da mesma época de 2000 anos, né? E o final do produto todos nós conhecemos, né? Que é esse grande espírito Emmanuel, que tem um poder de condensação e síntese que é fantástico, nos brindou com um legado e encontra-se encarnado. Então, eu acho que para fechar, né, o loop aqui, se o Públio Lentulus tivesse a fé de serviço, se o Públio Lentulus tivesse, né, conectado com o mestre,
ele podia ter evitado algumas dores ao longo do seu caminho, mas ele não estava preparado. Então, a gente vai ver, ao longo dos 2000 anos, esse espírito foi lapidado, né? E hoje temos a graça de ter um Emmanuel conosco. Muito bom, Guga, obrigado. Uma outra pergunta interessante aqui sendo feita no chat é com relação ao passe. A pergunta é: para o passe ser eficaz, é a fé de quem aplica ou a fé de quem recebe que faz a diferença? Olha, excelente pergunta. Eu vou abrir aqui o floor para os especialistas. Na nossa casa temos vários. E para ser beneficiado, você tem que ter fé, você tem que acreditar. E quem está aplicando o passe tem que estar na postura do trabalhador de serviço. Então você tem que ter as duas pontes funcionando muito bem. Se quem está dando o passe está pensando na conta que tem que pagar, está com fome, na briga com o namorado, não vai ser um bom instrumento, não vai ser um bom médium para passar aquela energia para quem precisa. E do mesmo modo, para quem está recebendo, se está ali, praticamente ali num rito, eu vou no centro espírita porque eu tenho que ver a palestra pública, tomar água fluidificada, tomar o passe, eu estou tranquilo. Não é. Isso, mais uma vez, é serviço-ação, tem que ser trabalho de serviço. Se coloque na postura, se conecte com a espiritualidade, abra o canal para poder ser beneficiado. Agora, eu tinha que fazer um comentário aqui. Mesmo que o trabalhador, mesmo que o passista esteja num dia ruim, não tenham dúvida que a espiritualidade amiga, ela percebe isso e intercede. Então, se você está precisando dessa energia, independente do trabalhador que está ali, eventualmente, impondo as mãos, a espiritualidade não vai lhe faltar. Alguém quer comentar? Edu, você quer complementar, meu amigo? Não, bom, falou muito bem, Guga, falou muito bem, como você falou, o trabalho, né, principalmente o trabalho feito no centro espírita, ou sob os auspícios do centro espírita, que eu diria que esse trabalho que nós estamos fazendo virtualmente, ele não deixa de ser feito sob os auspícios, né, do Sunrise, contando com o apoio da equipe espiritual que nos orienta, que nos dá apoio. Ele, como você falou bem, né, mesmo que o trabalhador naquele momento, naquele dia, possa não estar desempenhando da melhor maneira, por várias razões, como você citou, a espiritualidade está ali para compensar. Dá mais trabalho para a espiritualidade, né? Por isso que a gente tem que se preparar como trabalhador, mas ela não deixa faltar. Da mesma maneira que em nossas empresas, em nossas escolas, quando algum dos trabalhadores falha, né, o supervisor, o chefe, o outro companheiro de trabalho vem, né, e acaba compensando para que o trabalho não pare. Então, né, se a gente já faz isso aqui na Terra, imagine no mundo espiritual como isso não funciona de uma maneira melhor. Mas como foi muito bem falado, para receber o benefício, né, nós temos que estar bem conectados, né, bem alinhados. Posso fazer uma perguntinha que o Maurício não quer mais escrever para mim? Pode fazer. Ô, Maurício! Fala, Gracinha. É só o seguinte, eu tenho esse negócio com a fé, a primeira vez que eu entrei na casa e eu conversei com a Silvia, a primeira pergunta para ela, não sei se ela lembra, foi como é que a gente adquire a fé, como é que vai a fé. Eu sei que a fé é uma conquista diária, tá? Mas até você chegar lá, como é que fica esse meio tempo? É uma questão interessante, né? Essa relação nossa com Deus, ela é individual. Ninguém pode fazer por nós. A gente tem que, né, se conectar com Deus, né? A gente tem que ter fé, a fé em algo maior, a fé no abstrato. A gente acredita que Deus está no controle, que tudo tem uma razão de ser. Como a gente viu, conversar mentalmente com os nossos guias espirituais, com os nossos espíritos protetores. E é um exercício, Graça. A gente está num estágio da evolução
que a gente ainda duvida muito. Você não está sozinha. Nós ainda duvidamos, nós ainda hesitamos, ainda estamos num processo de evolução. Mas tentar já conta ponto, minha querida. Se a gente tentar de coração, se a gente acreditar em algo maior, a resposta vai vir. Não precisamos ver, não precisamos ouvir, não precisamos receber receituário, é acreditar. Como diz lá na questão 4, né? Observar a natureza, a existência de Deus, e ela o responderá por si própria, né? Acreditar é um exercício diário, mas a gente vai chegar lá. Mas não jogando confete, não querendo jogar confete, já tem um ano, né? Um ano que a gente está no Sunrise, e eu dei um passo tão largo, tão grande nisso, que eu agradeço imensamente a todos os amigos da casa, né? Os trabalhadores, porque realmente é como você disse, né? E nesse um ano foi uma transformação muito grande. É muito bom mesmo, é estudando e conhecendo e estando em volta, tendo amigos, né, por perto. É isso aí. Olha, eu agradeço em nome aqui dos trabalhadores da casa, fico muito feliz que você sinta dessa forma, de coração. Para terminar, a gente já está aqui no horário, não vou ler, eu só queria dizer que essas apresentações, elas ficam arquivadas na página do Sunrise, e por sugestão, quero agradecer duas pessoas publicamente aqui por sugestões que foram dadas ontem. Primeiro, a Érica. Érica, eu aumentei a fonte, viu, querida? Espero que todos consigam enxergar a apresentação. E a Silvia, que lembrou da questão do tamanho e das referências. Então, muito obrigado às duas. Está aqui todo o material que foi usado para a preparação desse estudo. Vai ficar aqui, e quem quiser se aprofundar, fica aqui o convite de ir direto nas fontes. E meu muito obrigado pela paciência e sigamos com fé em Deus. Obrigado, amigo Guga, muito obrigado a você pelas essas reflexões tão oportunas, né, tão esclarecedoras e tão acolhedoras. E nesse ambiente que nós formamos aqui, então, eu vou pedir para a nossa querida Rosinha para nos conduzir na irradiação, né, e o passe público, e também já aproveitar e fazer a prece final a nós. Rosinha, com você, se você está aí conosco, vamos ver se a gente consegue escutar a Rosinha. Harmonizados, envolvidos nessas vibrações salutares dos amigos espirituais aqui conosco, vamos nos tranquilizando e elevando nossos pensamentos ao alto, dirigindo-se ao nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso guia e mestre, que tanto nos incentiva e nos ensina como trilhar os melhores caminhos, a nossa irmã Sheila, mentora do Sunrise, para nos colocar aqui como instrumento de amor. Pedindo ainda que, unidos em um só coração, consigamos levar essa prece de irradiação a todos os corações necessitados de luz e de paz. Então, vamos irradiar pelo nosso planeta que passa por esse momento de transformação, com dores e lições tão amargas, mentalizando Deus diante dessas sombras e dores que se espalham, dissipando e fazendo resplandecer a sua luz divina, amparando e abraçando todos os habitantes, fortalecendo-nos, iluminando e eliminando qualquer desânimo, invadindo-nos de coragem, paciência, resignação, aflorando em nós o bálsamo da solidariedade, da bondade, o espírito fraterno que nos ajuda a contribuir para a verdadeira fraternidade, estendendo os braços para nossos irmãos e reconhecendo que somos todos filhos de um mesmo Pai. Vamos irradiar por todos aqueles nomes que foram colocados durante a semana e colocado aqui no chat, ou mesmo estes que estão agora em nossos pensamentos. Vamos pedir para o Senhor que indistintamente, cada um, dentro de suas elevações morais, possam experimentar o amor, o alívio
a caridade divina, a providência de Deus, para que sejam atendidos naquilo que almejam e que sejam merecedores, mas que, sobretudo, se apercebam do momento de mudança íntima ao qual estão sendo convocados a fazer e que possam perceber que a presença de Deus, cada vez mais constante em nossas vidas, é um instrumento essencial que nos edifica no caminho do bem. Vamos irradiar por todos os países, em especial nosso querido Brasil, que passa por essa pandemia, para que os governantes e responsáveis pela ordem, pela lei, tenham ouvidos abertos para receber as orientações e boas instruções dos teus espíritos mais elevados, Senhor, iluminando para que tome decisões que dirijam a nação com controle, preservando a vida de seus habitantes. Vamos pedir ao irmão Bezerra de Menezes e aos seus trabalhadores do bem que possam inspirar e envolver com a sua benevolência e fluidos benéficos todos os profissionais da saúde na linha de frente, os cientistas que estão envolvidos no combate dessa pandemia, para que eles tenham a fé inabalável do amor e da justiça de Deus. Vamos irradiar pelos nossos desencarnados, para os que sejam recebidos e consolados ao chegar na nossa verdadeira pátria, bem como pelos corações aflitos e atordoados dos familiares que precisam passar por essa separação momentânea, mas muitas vezes abruptas. Pedimos que sejam confortados e consolados na esperança do reencontro com seus entes queridos. Vamos irradiar pelos desempregados, para que possam encontrar o pão diário para o sustento de suas famílias, pelos que se encontram nos abrigos, orfanatos, para que encontre paz e amor nos corações, para os presidiários, para que possam repensar seus crimes e mau comportamento, pelos que trilham os caminhos obscuros, perversos das drogas, para encontrar a libertação dos seus vícios, para todos aqueles que se encontram adoecidos, com seus corpos fracos e oprimidos, o que estão em crises de pânico, de depressão, para que Jesus seja com eles. Por aqueles que precisam amar, e mais ainda, Senhor, por aqueles que se julgam nossos inimigos. Pedimos prece, perdão e vossa misericórdia. Finalmente, rogamos, Pai, pelos nossos amigos, familiares e por nós, para que possamos reconhecer sempre a Tua obra, lembrando-nos que somos criaturas do Teu amor eterno e que nos estimule a buscar compreender a profundidade de Tuas palavras, eliminando de nós as paixões que nos cegam e nos tornam menos humanos, como o egoísmo, a indiferença, o orgulho, a vaidade, a inveja, que tanto mal nos causam. Nos ensina sempre, Senhor, a praticar a prática do bem, a fazer valer a máxima de amai-vos uns aos outros. Sendo assim, certos de que não existe prece sem respostas, permita, Senhor, que teus mensageiros possam levar nossas palavras e profundos sentimentos aos nossos queridos irmãos, e que cada um aqui presente, ao deixar esse encontro de hoje, esteja fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, minha querida Rosinha. Vamos então, vou pedir para a Claudinha, se você estiver aí, Claudinha, se tem algum aviso para ser dado? Ver se a Claudinha está aqui conosco.
Não sei se temos a Claudinha ou não. Temos sim. O Demetrio está fazendo aqui a... Demetrio, não conseguimos escutar vocês. Mas estamos vendo aí Estamos vendo a apresentação. Bom, se não tiver, eu vou fazer a voz aqui se não conseguir sair. Você mostra o slide e eu faço a voz. A gente se vira aí. Nós estamos vendo, então. Fica à vontade para entrar, Claudinha, como quiser aí, mas nós não estamos escutando você. Mas então, já que não estamos escutando, eu vou falar aqui. Só um lembrete que nós temos em junho, nós vamos continuar com os estudos online, com exceção do dia 7, que nós vamos falar num minutinho aí, né? Então, nós vamos continuar, gente. Havia pergunta se nós iríamos parar ou não com os trabalhos do Sunrise, e nós vamos seguir, né, durante junho. Para julho, nós vamos estar reavaliando. Nós vamos continuar com o trabalho virtual, né? Nesse momento, nós decidimos ainda manter o trabalho virtual com cautela e vamos estar reavaliando, né, quando for conveniente a gente retornar ao trabalho presencial. Então, só lembrando, então, que a gente está aí com o estudo sistematizado. Eu acho que a gente vai estar fazendo uma pequena modificação, a gente vai enviar para todos um aviso, logo que talvez a gente estenda o ESD, em vez de 45 minutos, nós teremos 1 hora. Então, começaremos o ESD a partir das 9h15 da manhã, para termos mais tempo para perguntas e respostas, mas isso, como a gente falou, a gente vai estar avisando via e-mail também. Então, se a gente puder passar para o próximo slide. E lembrando, então, a Claudinha está me lembrando aqui via WhatsApp, que nós não teremos os trabalhos com as crianças e os jovens em junho, tá? Vão ser só o trabalho do ESD e do estudo público. Nós estaremos em pausa aí com relação aos trabalhos de evangelização durante o mês de junho, né? E vamos estar avisando novamente do cronograma de julho. No mês de junho a gente vai estar avisando. Lembrando que aqui a Federação Espírita Americana, ela faz um simpósio anual, e esse aqui vai ser o 14º simpósio anual. Esse simpósio, obviamente, ele tinha sido planejado originalmente para acontecer presencialmente na Califórnia, mas, por causa do Covid, ele, né, se transformou num evento virtual, que vai ser no dia 6 e 7 de junho, e ele é todo em inglês. Ele é né, já é o 14º, e o objetivo é a disseminação do trabalho espírita em inglês. Então, uma oportunidade muito grande para que todos, né, nós brasileiros, mas também os nossos amigos, os nossos esposos, namorados, que porventura sejam, né, que falem o inglês, né, ou que se comuniquem estritamente em inglês. Essa é uma oportunidade muito grande de estar exposto ao trabalho do Espiritismo aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo o programa aqui, a gente já deve ter enviado um e-mail, vamos reenviar o e-mail. Então, no dia 6 e 7 de junho, no 7 de junho, que é domingo, nós não teremos trabalho na casa, porque nós gostaríamos de estar promovendo esse trabalho, né, da Federação Espírita, da qual o Sunrise faz parte. Vocês estão vendo aí o programa. Esses horários são em horário da Califórnia, né, nós estamos 2 horas adiante, mas, mais uma vez, a gente vai estar enviando o programa e a logística, né, para poder se conectar. Eu acho que ele vai estar no live no YouTube e também no Facebook. Próxima semana, nós temos o ESD revisão do módulo 10, e estaremos aí ainda com os trabalhos dos adultos, trabalhadores da última hora, os ensinos de Jesus aos adolescentes e o amor ao semelhante, que é a classe das crianças de 7º ano. Com isso, eu vou agradecer em nome
do Sunrise, em nome de todos os trabalhadores, muito agradecidos a todos que trabalharam hoje na casa e a todos que participaram. Que tenhamos todos uma semana de muita paz. Para aqueles que amanhã é feriado, aproveitem o feriado e descansem. Ok? E até semana que vem. Um abraço a todos, queridos e queridas. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, bom domingo. Obrigado. Tchau, tchau.